E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você tá no canal Trad Cômico, deixa aquele like pra fortalecer. Afinal, hoje nós vamos falar de duas coisas que já comentei muito aqui nesse canal. Animes e militantes chatos fazendo muito barulho por coisas idiotas. Então, tem esse anime novo aqui, chamado House on X, pelo menos eu acho que é o nome, eu confesso que não consigo ler aqui nessa imagem promocional. Mas o importante é que nesse anime, que pela imagem tem carinha de shoujo, né? Bom, nesse anime, uma das protagonistas é essa mocinha loira aqui, que se chama Ana Aveiro Nakamura dos Santos Moreira, que é um nome bem brasileiro, eu diria. E sim, a Ana é a mais nova representante do nosso Brasilzão em obras lá de fora. E se você acompanha esse canal já há um bom tempo, deve ter imaginado o motivo idiota da polêmica em cima dessa personagem, né? Isso se já não tá claro pelo título, porque eu ainda não sei qual vai ser o título e a thumb do vídeo. Então, os militantes histéricos do Twitter decidiram reclamar dessa personagem porque ela é loira, branca, de olhos azuis e não representa bem uma brasileira. Exatamente, eles estão malucos porque a personagem brasileira é branca. Como assim uma brasileira branca? Que doideira é essa? Que maluquice? Não pode estar errado isso aí. Não existe brasileiro branco, gente. Não existe. Como que esses japoneses não sabem que no Brasil só tem preto e pardo? Além de branca, loira? Além de loira, com olhos azuis? Meu Deus, não é uma brasileira, não é possível, não existe brasileira branca loira de olhos azuis. Eu tenho certeza que não tem nenhuma brasileira branca de olhos azuis assistindo esse vídeo. Afinal, elas não existem, esses japoneses surtaram, mano. E sim, a discussão foi muito longe. Tanto que só no meu perfil, por ter comentado essa treta, apareceram vários, mas vários militantes tentando argumentar que tá errado, que essa personagem não representa o Brasil, porque brasileiras não são assim. Tudo bem, eu dei lá as minhas provocadas, né? Eu falei, militante identitário e mimizento. Ah, eu não acredito que vão representar a brasileira como uma loira branca de olhos azuis. Isso não representa as brasileiras, que absurdo. E aí coloquei, a brasileira mais famosa do mundo. Então, o que eu vou falar? E pra tentar responder isso aqui, teve cada argumento bizarro, mano, que vocês não fazem ideia. Bom, um que já deixou a militância revoltadíssima foi o fato de eu falar que a Gisele Bündchen é mais famosa que a Anitta. Sim, já incomodou alguns adolescentes afetados do Twitter. Mas vamos lá, né? Quem é a Anitta na fila do pão? Quando a gente tá falando de Gisele Bündchen, que já foi simplesmente a modelo mais famosa do mundo. A Gisele é sim conhecida internacionalmente. Não só já foi a modelo mais famosa, como também, obviamente, a mais bem paga. Então, não é de se estranhar que apesar desse estereótipo bastante marcado de que no Brasil só tem preto e pardo, alguns gringos até se lembrem, graças a Gisele, que também existem brancos, loiros, descendentes de europeus. Mas como eu falei pra vocês, o negócio foi longe. Até militante tentando falar que a Gisele não era brasileira apareceu. Se liga nisso aqui. O mau caratismo do Nando Moura Team, esse apelido aqui já é maravilhoso, porque foi o Santinazzi que me deu, né? E mano, eles juram que eu vou me sentir super ofendido. Eu acho na verdade muito óbvio. Vamos lá, eu e o Nando Moura temos um canal de opinião onde falamos muito de política. Nós dois somos do rock, nós dois usamos bandana e temos cabelão. Só que eu sou mais jovem, não uso barba. Eu sou a versão teen do Nando Moura. Ok, faz sentido. Não é um apelido ruim, só é meio previsível demais. Mas vamos lá. Eu, o Nando Moura Team, tenho um mau caráter tão grande que eu simplesmente ignoro o fato da Gisele Bündchen nem ser filha de brasileiros. Mas ela nasceu aqui, então ela é representante da mulher brasileira sim. Vai se ferrar, rapaz. Ou seja, o cara tá querendo falar que a Gisele Bündchen, ela não é brasileira. Ela não é filha de pais brasileiros. Ela só por um acaso nasceu no Brasil. Mas ela não representa o Brasil. E esse argumento dele é baseado nesse trecho da Wikipedia, que fala que a Gisele Bündchen é a 5ª geração brasileira de ascendência alemã, que ela nasceu e cresceu em Horizontina, aqui no Rio Grande do Sul. E vamos lá, Gisele Bündchen é linda, maravilhosa, isso não se discute. Mas qualquer gaúcho sabe que aqui no Rio Grande do Sul tem muitas mulheres parecidas com a Gisele. Na verdade, várias cidades do Sul têm muito mais brancos do que pardos e negros, e continua sendo o Brasil. Rio Grande do Sul, por mais que vocês queiram negar, ainda é o Brasil, tá? Santa Catarina também. A colonização alemã, italiana é muito forte aqui. Então, sem sacanagem, a Ana aqui se parece muito mais com várias colegas que eu tive durante a minha vida escolar do que a Reise de Valorant, que também é brasileira. E olha que eu passei 7 anos da minha vida estudando em escola pública, então nem era só a elite da cidade não, tá? Cada turma tinha, sei lá, mano, umas 4, 5 anos e várias vezes não tinha nenhuma parecida com a Reise. Então, talvez pra você que não mora no Sul seja muito estranho pensar no Brasil assim, mas cara, Rio Grande do Sul é Brasil e essa é a realidade brasileira que a gente vê todos os dias. E não, nós não somos menos brasileiros
brasileiros por causa disso. Mas vamos voltar pro argumento lunático do militante. Eu até cheguei a comentar como esse cara é um NPC meme esquerdista, tipo, ele tem todos os estereótipos possíveis. Ele tem foice e martelo no nick, tem a bandeira da Palestina. Na época que eu dei RT, ele tava com um perfil com cabelo colorido, mas agora ele raspou o cabelo e cheio de tatuagem na cara. Enfim, é um NPC woke mesmo, e ele tentou refutar que a Gisele é brasileira pelo fato dela ter ascendência europeia. Mas olha que detalhe interessante que ele distorceu também. Ela é filha de Vânia e Valdir. Claramente, nomes super populares lá em Berlim, né? E ela é, segundo a fonte que ele mesmo utilizou, da quinta geração brasileira de ascendência alemã. E aí, o que esse analfabeto funcional entendeu? Os pais dela não são nem brasileiros. E como eu falei aqui, né? Mesmo que ele estivesse certo, o que ele esperava provar com isso? Que não existem loiras legitimamente brasileiras? Meu Deus do céu, parece que é realmente impossível ser normal e comunista ao mesmo tempo. E aí até foram pesquisar, né? Alguém colocou aqui, ó, o pai dela, natural de Horizontina. Sim, pra ele a Gisele não é brasileira o suficiente porque há 150 anos atrás um parente dela veio da Alemanha. Porque obviamente essa é a quinta geração por parte de pai, né? Que carregou aí o sobrenome Bündchen. Mas obviamente a família dela não procria apenas entre si, eu acho, não é uma dinastia. Então provavelmente, como toda brasileira, por parte de mãe deve ter mais um monte de mistura. Porque é assim que os brasileiros são. Mas esse cara acha que a Gisele não é brasileira o suficiente. Ela não representa, a Gisele Bündchen não representa o Brasil. E é incrível como essa discussão deixou claro que, mano, sabe aquela acusação idiota que eles fazem pra gente? Ah, eu sei porque que você não gosta do Miles. Você não gosta só porque ele é preto, né? Você se incomoda só com a cor dele. E aí a gente consegue facilmente refutar falando, mano, não, eu não gosto também do Ben Reilly, que é branco e loiro. Eu não gosto quando colocam um personagem diferente pra substituir o Peter. Não importa se é negro, não importa se é branco ou loiro, não gosto. Mas eles insistem nessa narrativa. E sabe por quê? Esse episódio deixou muito claro, transparente o motivo. Porque eles pensam assim. Teve um dos caras, que até tava numa discussão direta comigo no Twitter, que ele começou argumentando que era assim absurdo representar a personagem brasileira como branca, porque a maioria dos brasileiros são negros, então pra ser uma boa representante do Brasil, ela tinha que ser negra. Aí a gente foi lá, mostrou dados do IBGE, mostrou que na verdade os pretos, os negros, eles são 8% dos brasileiros. E mostramos aquela utilização do pardo e de Schrödinger, que basicamente eles juntam os pretos junto com os pardos pra fazer volume e falar que eles são a maioria. E que na verdade o número de brancos e pardos flutua muito, porque tem muito pardo no Brasil que fica nessa linha tênue, que as pessoas veem como brancas, mas o cara se identifica como pardo. Às vezes as pessoas veem como negra, mas é pardo também. E aí o cara continua a discussão falando, não, então a representação perfeita de uma brasileira seria uma parda, ela teria que ser parda. O pardinho é quem melhor representa o Brasil, porque a maior parte dos brasileiros são pardos. Só que isso depende do recorte do IBGE. Em alguns anos, a gente também mostrou que a maior parte da população se identificou como branca. Nos levantamentos mais recentes, o número de brancos foi diminuindo cada vez mais. Por quê? Porque existe um incentivo identitário a fazer com que as pessoas se identifiquem cada vez com uma cor mais escura. Um bom exemplo disso é o Flávio Dino, né? Que ele se identificava como branco, passou a se identificar como pardo, e agora que foi lá pro STF, já estavam chamando ele de negro. Então o identitarismo causou essa distorção nos números. E aí, como o cara não podia mais sustentar em questão estatística esse argumento de que precisava ser preto porque representaria a maior parte das pessoas, depois precisava ser pardo, ele começou a falar, quer saber? Não, a melhor representação seria uma indígena, porque são os povos originários. Ou seja, pro cara, pra representar bem o brasileiro, pode ser qualquer coisa menos branco. Ele consegue inventar uma desculpa, um motivo esfarrapado pra que seja um negro representando o Brasil, pra que seja um pardo, até pra que seja um indígena que representa 1% da população, mas de jeito nenhum ele aceita que possa ser um branco. Aí eu vou perguntar, quem é que tem problema com cor aqui? Sério, não tinha como ficar mais escrachado. O cara só não aceita que seja branco, só não pode ser branco. E não foi uma ou outra pessoa, vários militantes começaram a tentar usar esses argumentos pra falar que é um absurdo representar uma brasileira como branca. Aqui é uma publicação, o cara tá falando da treta, alguém veio perguntar, ué, tá errado as pessoas reclamarem de representar uma brasileira como branca? Qual que é o problema de estarem reclamando? De brasileira ela não tem nada, essa personagem só colocaram as cores do Brasil nela e falaram, pronto, temos uma personagem brasileira. Aí eu perguntei, só, assim, eu já sabia, né, mas eu decidi perguntar, por que ela não tem nada de brasileira? E aí um cara que, segundo ele, nem é de esquerda. Ele é meio que o isentão, tá ligado? Ele tenta ver o lado positivo tanto da esquerda quanto da direita. Ele veio responder argumentando, 90% dos brasileiros não são assim. É tipo um asiático negro. Tem. Mas ia ser estranho representar dessa maneira. Aí eu perguntei, mas existe algum tipo físico que representa 90% dos brasileiros? E aí mais uma pessoa foi tentando argumentar nessa linha. Na boa, loira de olhos azuis está mais por um padrão eurocêntrico do brasileiro. E aí eu falei, mano, metade dos brasileiros são brancos. Então você tá viajando. Em algumas regiões, a maioria esmagadora da população
população é branca e continua sendo o Brasil. Como já falei, aqui no sul, várias cidades têm, sei lá, 70% da população branca. E até falei, aqui na minha cidade, a cada esquina você vê umas 3 minas loiras de olhos azuis. E eu não moro na Europa. E aí o cara foi tentar entender, você mora no sul do país? Porque, coincidentemente, os estados da região sul foram os mais povoados por imigrantes europeus, sobretudo italianos e alemães. Como se isso fosse um problema, como se deixassem de ser brasileiros. Sim, a colonização europeia no sul foi forte. E daí? Ainda é Brasil. De alguma maneira, na cabeça dessas pessoas, isso refuta e faz com que seja errado representar brasileiros como brancos. E assim, é incrível como o problema são só os descendentes de europeus, porque descendente de africano, daí é brasileiro legítimo. Olha a ginástica mental pra realmente transformar em problema ser um brasileiro branco. Você não é brasileiro de verdade se você for branco. E aí ele tentou forçar em cima da estatística, falando que se a gente for falar de arquétipo, acho que seria o pardo o melhor, de acordo com o PNAD 2022. 42% dos brasileiros se declararam como brancos. Lembrando, 2022, já totalmente enviesado por causa do identitarismo. Ainda assim, ó, 42% dos brasileiros brancos, 45% pardos. Praticamente a mesma coisa. Então ele acha que por causa de 3 pontos percentuais, o correto é representar o brasileiro como pardo, só como pardo. E aqui vai mais um problema, tá? Porque toda vez que representam um brasileiro em alguma obra lá de fora, é justamente como pardo ou preto. Você tem a Raze de Valorant, você tem o Lúcio de Overwatch, você tem o Ed de Tekken. Você vai ver a seleção brasileira, pô, realmente, boa parte dos jogadores da seleção brasileira é pardo, é preto, mas não tem nenhum Kaká aqui nessa seleção, nenhum Alisson. O Kaká jogou pelo Brasil, mas não é brasileiro. Enfim, toda hora representam o brasileiro como negro, como pardo. Praticamente todas as vezes ele é ou nordestino ou carioca. E você nunca vê uma comoção negativa em cima disso. Quando fazem um brasileiro negro, mesmo que sejam 10%, às vezes 8% da população, ninguém fala, pô, tá representando errado. Esse cara aí, ele tá representando 8% da população brasileira só, não representa bem o Brasil. Você não vê as pessoas reclamando disso. Mas quando fogem completamente desse padrão da representação lá de fora, e numa raríssima exceção, colocam uma brasileira pra ser branca e loira, aí vira um problema. Cara, nem parece que a gente tá falando de metade da população brasileira. Não é exagero falar que os brancos estão subrepresentados na cultura brasileira lá na gringa. É quase como se nós, brancos brasileiros, não existíssemos. Então, quando um maluco vem pegar a estatística do Brasil pra falar o que está mais correto representar, isso não faz sentido. Porque segundo os próprios números dele, praticamente metade do país é branco, metade do país é pardo. O esperado é que metade dos brasileiros que a gente vê nas obras lá de fora fossem pardos e a outra metade branca. Mas não, são praticamente todos pardos e quando aparece uma branca, todo mundo reclama. Todo mundo não, né? Os militantes malucos do Twitter. E os negros, mesmo sendo 8% dos brasileiros, têm uma representação muito maior lá fora do brasileiro do que a parte branca, que é quase metade da população, como já cansei de falar. Fora que várias regiões do Brasil são tratadas como se não fizessem parte do país. Então só o Nordeste representa o Brasil? Eu não fui atrás dessa estatística, nem sei se é fácil de encontrar ela, mas eu não me surpreenderia se a maior parte dos brasileiros que vão lá pro Japão não fossem do Nordeste. Considerando o poder econômico das regiões, talvez sejam muitos brasileiros brancos que vão morar lá no Japão. Então talvez não seja um absurdo pra eles representar uma brasileira dessa forma. E vamos lá, né? Não é também como se no Nordeste todas as mulheres fossem pardas ou pretas. E você vê, como muito bem pontuou Elias, é engraçado, né? Que quando é pra defender uma nórdica negra que quase nunca existiu, tá tudo bem ir contra os dados, ir contra as estatísticas. Mas agora, ir contra uma brasileira branca que existe em abundância, aí a gente tem que ser super rigoroso na utilização dos dados. Se tiver 2% a mais de pardos na população brasileira em relação aos brancos, então são só pardos que tem que ser representados. Tem que ser criterioso nesse nível. Mas uma nórdica negra, que se existiu, sei lá, 0,0000001% da população, aí essa não, essa tem que estar lá pra representar e é importante e vão defender e faz sentido. É isso, militante sendo militante, não tem por que ficar surpreso. Mandaram até essa foto da Miss Ceará 2021 pra refutar essa galera. E aí, a Miss Ceará não representa bem o Brasil? Ela não representa as brasileiras? Ela não é brasileira de verdade? Ela não é nordestina de verdade? Sério, o nível de loucura dessa gente é completamente absurdo. Você nota como
todos os argumentos que eles costumam utilizar pra criticar os nerdolas que reclamam quando eles ficam mudando os personagens, todos esses argumentos se encaixam perfeitamente pra eles quando alguma coisa sai um pouquinho do script woke. Eu já mostrei aquele clássico argumento do tipo, você não gostou que transformaram a Ariel em negra porque você é racista, porque o seu problema é com personagens negros. E aí você mostra, não, tem um monte de personagem negro que eu gosto. Se transformasse o Super Choque em branco eu também não ia gostar, porque eu queria que mantivessem a cor original, a raça original do personagem. Só isso, você consegue mostrar como esse argumento furado. Só que aí você vê essa discussão, onde os caras aceitam qualquer etnia, menos a branca, você percebe que eles têm um problema com uma raça. E o outro ponto que eles falam muito é sobre o quê? Diversidade, é sobre representatividade, é sobre, essas pessoas existem na sociedade, então é normal representar elas. E aí quando tem um recorte, onde negros e pardos são hiper representados e brancos são subrepresentados, que é esse recorte da representação dos brasileiros lá no exterior, eles querem ainda regular as coisas? Não. Eles continuam sendo contra a representação dos brancos. Ou seja, o branco do Brasil não merece ser representado. Ele não pode. Por quê? Talvez na cabeça doida deles, como tipo, já tem brancos europeus sendo representados. Então, você tem que se identificar com esses outros brancos. Os do seu país, não. Aí você não precisa dessa identificação. Então, assim, eles acreditam mesmo ou não nessa questão de que é importante a gente se ver nos personagens. É interessante como esse discurso cai por terra, né? Quando a lógica se inverte. Nessa hora, eles não querem diversidade. Nessa hora, eles não querem um recorte mais parecido com o da realidade. Ou seja, no fim das contas, eles é que usam toda essa agenda pra ter um problema com uma raça. O problema deles não é com a diversidade, com a representação mais próxima do mundo real, não. O problema deles é com o branco. Porque sim, eles estabeleceram essa problemática de que brancos são maus, são opressores, são vilões, então eles têm que ter, é legítimo, é assim, você precisa ter problemas com brancos, você precisa ser contra os brancos, você precisa reclamar quando um branco aparece em alguma obra, em algum lugar. Inclusive, também teve uma outra polêmica recente, que se eu ainda não comentei em outro vídeo, eu vou comentar em breve, que foram os militantes reclamando lá da escalação dos personagens do James Gunn, porque ele tá mantendo os personagens com a mesma cor dos originais, então tá tendo muito branco no novo universo da DC. Então é isso, você percebe que, no fundo, todas aquelas justificativas são só justificativas. Isso de representatividade ser importante, de diversidade, enfim, isso tudo é uma desculpa pra no final defender a guerra de classes. O que eles querem na prática é apagar os brancos e exaltar os negros. Porque, claro, muitos acham que assim eles estarão fazendo algum tipo de justiça e reparação histórica. Só que eles estão só sendo racistas. Eu sei, essa galera acha que não existe racismo contra branco, porque eles praticam. Então, claro que eles não podem acreditar que o que eles estão fazendo é racismo, porque eles entendem racismo como algo errado e eles são grandes racistas, então eles não podem admitir isso jamais. Mas é isso, tá claro, tá nítido, tá óbvio. Enfim, essa foi a treta maluca da personagem brasileira branca num anime, o que num mundo normal e saudável não deveria ser um problema, mas não estamos mais num mundo normal e saudável, né? Os militantes conseguiram transformar o nosso país em puro caos ideológico. Mas e aí, o que vocês acharam dessa discussão? Diz aí nos comentários, deixa um like, passa o vídeo adiante, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda ou está fora do lugar. Eles te julgam e